E aí, pessoal, o Eric aqui. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula passada, que a gente viu a introdução à mecânica, viu o que era uma força, o que era dinâmica. Hoje a gente vai ter uma aulinha especial falando sobre as três leis de Newton. Então, as três leis de Newton é o que rege a mecânica clássica e os estudos de física, de mecânica especificamente, até hoje, pelo menos a nível médio e começo de nível superior, porque existem outras áreas da física que não consideram mais a mecânica, como por exemplo a física moderna. Então, as três leis de Newton são as seguintes: nós temos inércia, temos o princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Então, bora lá ver cada uma delas. Inércia: os corpos tendem a manter o seu estado de movimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um corpo ele está parado, ele quer continuar parado. E se um corpo está em movimento, ele quer continuar em movimento. Ok, mas o que isso quer dizer para a gente? Vamos pensar o seguinte: eu vou desenhar aqui um skate, e em cima do skate vai estar o nosso querido e amado amigo João. Então, tá aqui o João, andando de skate. Ele está andando de skate com uma certa velocidade. Ok? Velocidade é uma grandeza vetorial representada por um vetor. Ele está andando de skate, todo feliz, alegre, serelepe, até que ele topa numa pedra. Quem anda de skate sabe o que acontece com isso. O skate para e o João é jogado para frente. Então o skate ele vai continuar parado aqui com a pedra e o João ele é jogado para frente. Uma gloriosa e bela queda. Então o que aconteceu aqui? O João ele estava em movimento junto com o skate. Quando o skate parou, quando a velocidade do skate diminuiu até zero, quando o skate parou, o João quis continuar o movimento por conta da inércia. E com isso ele foi lançado para frente. E aí, nós temos, além desse exemplo do skate, o exemplo do ônibus, que é um exemplo citado por todos os professores de física. Nós, na faculdade de física, somos instruídos a citar esse exemplo do ônibus, que é o seguinte: o ônibus ele está parado aqui. Desenho o ônibus de Fortaleza mesmo. O ônibus está parado e você está em pé no ônibus, certo? Se o motorista for doido, assim como uns 80% dos motoristas de ônibus de Fortaleza, ele vai sair arrancando. Ele vai sair com a velocidade e, consequentemente, com a aceleração muito alta. E aí, o que acontece com você dentro do ônibus? Você é jogado para trás. Agora, por que você é jogado para trás? Porque você estava parado. A sua velocidade é zero. Em relação ao chão, obviamente. Com isso, quando o ônibus começa a andar, você quer continuar parado. E aí você é derrubado no ônibus. Isso também acontece quando o ônibus vai parar, que o motorista vem dar uma freada brusca, você é jogado para frente do ônibus, porque você está em movimento junto com o ônibus e aí você é arremessado para frente, porque você quer continuar o movimento. O princípio fundamental da dinâmica diz que a força resultante em um corpo é igual à massa desse corpo multiplicado pela aceleração dele. Ou seja, força resultante é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que ele possui.
Na verdade é pelo módulo da aceleração, porque a aceleração também é vetorial, então a gente pega só o valor dela. Porém, surge uma pergunta com isso. O que é força resultante? Força resultante nada mais é do que a soma das forças que atuam no corpo. Tá, Eric, me explica. Essa eu não saquei. Simples. Eu tenho um objeto aqui, certo? Eu tenho uma força 1 apontando para a direita. E eu tenho uma força 2 também apontando para a direita. Essas duas forças estão apontando no mesmo sentido? Sim, as duas estão apontando para a direita. Para para a direita de vocês. Então, a força resultante nesse caso vai ser a soma. Força resultante vai ser a soma das duas. Força 1 mais força 2. O valor das duas. Agora, e se a força 2, ao invés de ser para a direita, ela seja para a esquerda? E se acontecer esse caso? Bem, se acontecer esse caso, as duas forças elas estão em sentidos contrários. Então, ao invés da gente somar elas, a gente vai subtraí-las. Ok? Então, força resultante é isso. Agora, existem alguns casos que são mais complicados, porque como estamos trabalhando com vetores, existe algo chamado soma vetorial. Em que isso influencia? Se uma força estiver para baixo e a outra força estiver para a direita, a gente tem como somar isso. Através da soma vetorial. A força resultante vai dar uma força na diagonal, assim. Mas isso é assunto para vetores quando a gente precisar falar um pouquinho mais de vetores. Eu acho que vai demorar para esse dia chegar. Certo? Já está explicado o que é força resultante e explicado o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante nesse corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo, o valor da aceleração. Tá, Eric, em que isso influencia? Ok, vamos dar um exemplozinho. Vamos dizer que um corpo de 5 kg possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Qual vai ser a força resultante nele? A força resultante nele vai ser a massa dele, 5 kg, vezes a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então vai dar uma força, 2 vezes 5 dá 10. 10 o quê? Newtons, que é a unidade de força. Esse é um exemplo. Outro exemplo. O outro exemplo é o seguinte. Vamos dizer que um corpo de 10 kg sofre ação de uma força de 5 newtons. Qual vai ser a aceleração desse corpo? Bem, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é 5 newtons, é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração. Passando 10 para o outro lado, a aceleração é 5 dividido por 10, que é igual a 1 meio newton, ou 0,5 newtons. Então, questões assim são muito comuns no Enem. Mas essa eu diria que nem é a lei mais importante de Newton. Eu diria que a terceira lei, ação e reação, é a mais importante. Que ela diz que toda ação gera uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Ou seja, vou pegar um exemplo aqui, certo? Eu tenho dois bloquinhos.
bloquinho A e bloquinho B. Se esse bloquinho A está empurrando o bloquinho B com a força A, o bloquinho B ele também vai estar empurrando o bloquinho A com a força B. Força B é a força que B faz em A e força A é a força que A faz em B. Aí vem a história, que todo professor de física gosta de contar, menos eu. Que não é que eu levei um soco, é que eu dei uma carada na mão da pessoa. Certo, pessoal? Pessoal, então por hoje é isso. Por hoje é só. Aulinha curta, mais aulinha. Espero que tenha sido boa. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam dessa aula, certo? Se estão gostando desse modelo de receber as aulas via YouTube, se não eu volto a mandar pelo Drive. E é isso, comentem aqui embaixo se vocês estão gostando. Qualquer dúvida enviem para o meu WhatsApp, também aqui, certo? E é isso. Um beijo, até a próxima e tchau.